Bom dia pessoal, quem fala aqui é o Thiago, no canal Um Pouco de Tudo, e esse é possivelmente o primeiro vídeo desse canal. Criei esse canal com o intuito de conversar, bater um papo, é mais sempre uma forma de comentar sobre alguma coisa que eu tô assistindo, tô consumindo, tô lendo no momento. Nada realmente sério, é mais pra hobby, descontrair, uma conversa. Eu faço um vídeo, falo sobre alguma coisa que eu tô consumindo e vocês falam nos comentários sobre o que acharam dessa mesma obra, se pensam diferente. É mais gerar sempre uma discussão. E o que me levou, né, a fazer esse primeiro vídeo, né, foi o filme Old Boy. Caso vocês acompanhem o mundo dos quadrinhos, né, o universo aqui, as editoras, acabou de sair essa coisinha bonita aqui, Old Boy. O terceiro volume vai sair agora no final de maio. E eu pretendo ler o mangá inteiro numa tacada só, então não li ainda. Mas com isso muita gente começou a comentar do filme. O filme Old Boy, falaram que era um filmão, o final falaram que era melhor que o mangá. E eu falei, caraca, velho, porra, tem que ver esse filme, né, velho? E por que é tão aclamado? E cara, realmente, meu Deus, eu me deparei com uma coisa incrível, uma obra-prima, velho. Contextualizando, né, desde o início, Old Boy, ele é um filme de 2003, ele é baseado no mangá, e sem a parte de diretor, vocês pesquisam e acham, eu coloco na tela qualquer coisa depois. Ele é um filme muito fruto do seu tempo, e isso é bom, né, isso é perfeito. Por mais que muita gente talvez pense o contrário, eu acho que isso é o que torna o filme tão incrível. Hoje em dia, né, pleno 2025, acabou de ser Branca de Neve e foi um desastre, um caos. Foi um filme ridículo. Justamente porque ela fazia um checklist de tudo que pode agradar alguém, ou agradar um certo grupo de pessoas que, sinceramente, eu acho que nem vai pro cinema, não tá nem aí pra esse tipo de coisa. A arte não tem que seguir lista de afazeres ou uma lista de compras do que vai agradar ou não vai agradar. Eu acho que tem que fazer o que vem da pessoa, né? O que ela tá querendo expressar no momento. E Branca de Neve foi um caos, justamente porque quis contextualizar uma nova geração em cima disso e foi ridículo. E esse filme Old Boy, eu fico pensando que se ele tivesse sido lançado, né, em pleno 2025, ele não ia dar certo. E não porque é um filme ruim, de jeito nenhum. Mas ele não daria certo porque as pessoas hoje em dia estão muito cheias de mimimi, muito cheias de frescura. E eles iam escrachar o diretor. Diretores, atores, eles iam falar muito mal deles, iam falar que é o pior filme da história e um monte de lacração em cima falando que eles podiam não ter feito tal coisa, ou que tal cena foi estereotipada, ou que tratava certos gêneros de forma indecente. Eu vou explicar tudo certinho pra vocês nesse vídeo, mas é um filme que hoje em dia não daria certo, porque hoje em dia as pessoas não aguentam nada, não tem senso de humor, ou até mesmo uma visão muito fechada, vive numa caixinha, que só o que elas pensam é certo, e na visão artística, só o certo é o certo, sendo que na arte pode tudo, é completamente plausível fazer tudo. E esse filme prova isso, esse filme mostra como se dá pra ter uma história boa, uma lição boa, passar uma mensagem glamurosa, mesmo sendo muito deturpada, né? O famoso escreve certo por linhas tortas. Esse filme define, é a definição dessa palavra, né? Então vamos falar um pouco sobre o filme, contextualizar um pouco. Vou falar das cenas que mais me agradam. Vai ver o filme, aprecie o filme, são 2 horas, mas assim, realmente absorve o filme e daí você volta a ver que é mais um intuito de uma conversa, né? Meus vídeos sempre vão ter mais essa pegada de falar de algumas coisas que me agradaram muito, falar sobre cenas e diálogos, pensar um pouco em cima dessas coisas. E porque isso me agrada, eu acho muito massa falar sobre isso, eu adoro conversar esse tipo de coisa. Então, veja o filme com a mente aberta, que ele é um fruto do seu tempo, e daí volta aqui pra nós conversar. Mas, basicamente assim, ele é o Daisu, ele foi preso, né, dentro de um quarto por 10 anos, ele não sabe por que ele foi sequestrado, e logo nesse filme a gente vê que ele é um cara incômodo, ele é um velho, chato, 30 anos, te usando pra ver, muito inconveniente, mas ele é um cara de gente boa, gente fina, e é muito massa. Os primeiros minutos do filme, os 15 minutos ali, acho 20 minutos, não tenho certeza, mostra a mudança dele de um cara A
a um cara B. Como ele sai de um cara até brincalhão, né? Aquele cara mais pá, assim. E ele vira um cara sério, um cara amargurado, né? E é muito massa que logo no início do filme já contextualiza que é aniversário da filha dele, que ele ia levar um presente pra ela. E nesse momento, né, nesse dia, ele é sequestrado e dado como desaparecido. Depois de um tempo, a mulher dele morre, a filha dele é levada pro exterior. E é meio que foi meio que colocado que foi ele que matou, né? Ele vê isso pela televisão, ele acompanha o que pode pela TV, que é o que ele tem. E ele tenta se matar depois disso várias vezes, sempre curam ele. Até que ele decide, puta, né? Depois de uns 3 anos, fala assim, cara, vou dar um jeito na minha vida, não vou sair daqui, não vou me soltar, não posso mais ficar choramingando. Ele começa a treinar, começa a tatuar o tempo que ele tá na mão. Ele começa a ficar mais casca grossa, ele aceita que a esposa dele morreu, que a filha dele foi embora, que ele tá dado como desaparecido, criminoso, morto. E isso é importantíssimo pro personagem, né? O Daisuke vira um cara amargurado, um cara traumatizado, um cara quase um maluco de isolamento social mesmo, né? E certo dia, 10 anos depois, ele simplesmente é jogado pra fora do lugar. Simples assim. Ele é hipnotizado, e isso é bem claro no filme, faz até importância com o plot. E ele é jogado em cima de uma maleta, ele sai de uma maleta em cima de um prédio, em algum lugar aleatório, e é meio que colocado ali, ó, tipo assim, ó, só voltou pra sociedade. Ponto. Tem as anotações ali, as pessoas que ele marcou que em todos os anos que ele poderia ter sido inimigo. Ele era um cara muito inconveniente, então poderiam ser várias pessoas, o que ele fez pra cada pessoa, mas isso meio que não levou ele a lugar nenhum. Quando ele sai da maleta, ele já encontra um cara tentando cometer suicídio. E uma coisa que eu vou deixar já falar sobre esse filme é que ele é muito teatral. Tudo é muito artístico, tudo é muito wow, né? As coisas mais simples é feito com um embelezamento, né? A cena tem uma circunstância que deixa tudo muito mais grandioso, né? Artisticamente falando, né? Às vezes coisas pequenas, mas é um pequeno tão embelezado, é um sujo tão bem feito que parece limpo, sabe? É uma coisa assim que é bonita de se ver. Em tela é muito massa. Tipo assim, são os dois eternos. O topo do prédio cheio de mato, ele sai de uma maleta, e daí tá lá o cara cometendo suicídio, ele impede o cara pra contar a história dele, né? E o cara tá, tipo, segurando um cachorro branco, tá ligado? Segurando um cachorrinho. E visualmente isso é muito massa. É uma coisa que tipo, não tem sentido, mas de olhar é muito interessante. E o cara, né, antes, né, ele ouve a história do Zu, tem a famosa frase, embora eu não passe o animal, não tenho o direito de viver. E essa frase permeia o filme inteiro, várias outras frases permeiam o filme inteiro, né? E o Desu conta a história dele, vai embora, não ouve a história do cara, não liga, o cara se mata. Numa cena muito massa dele colocando óculos e o cara caindo em cima de um carro do prédio, mostrando que o filme ele vai ser bem cru. E tem uma cena de ação, as cenas de ação desse filme não são grande coisa. O filme ele é muito mais melhor no drama, realmente a história dele é muito mais boa do que a execução de performance. Creio que é por causa da época, é um filme chinês. As atuações são maravilhosas, a dublagem tanto em português quanto a original tá incrível. Eu acho que as cenas de ação deixaram a desejar, mas é fruto do seu tempo. Tem uma cena em plano sequência num corredor que você vê que tipo, a madeira quebra sozinha, ele não bate o martelo com força. Mas é uma cena que tentou ser bem executada pra época. Eu acho que até foi, pra época, foi maravilhosa. É uma cena, ainda hoje eu falei, ela é muito teatral, é muito artística. Você olhando assim, é tudo muito lindo, é muito massa. Mas meio que ela é o que seria ali o recém-nascido do John Wick, sabe? Nos filmes do John Wick, com um plano de sequência e cenas absurdas de ação que, porra, o cara lá na caralho morre e você vê que aquilo é real, não sendo, né? Mas é legal ver que começou aí, começou na China, começou no Japão, esses filmes já praticavam esse tipo, já tentavam esse tipo de cinematografia, coisa que veio perdurar aqui muito depois, os anos 20 aí, né, 2020 pra cima, com o filme do John Wick, e meio que virar sinônimo de filme de ação. É legal ver que na época eles já tentavam, né, eles estavam tentando já introduzir esse tipo de coisa, esse tipo de conceito. Isso é muito interessante. Mas eu acho que o filme se foca muito no drama, o foco do filme é o drama, ele se prende muito bem no drama. E, né, basicamente ele consegue roupas, um mendigo dá um dinheiro e celular pra ele, como eu falei, sempre tudo muito teatral. Ele consegue esse dinheiro, ele vai pro restaurante
de forma pensada, quem planejou tudo isso sabia que ele iria comer esse restaurante, encontrar uma pessoa lá, e ele encontra a Midô, que é basicamente a segunda protagonista desse filme, né? A Midô é protagonista junto com o Desu, e eles basicamente têm que resolver esses casos juntos, né? Ele desmaia, ele come um povo vivo, uma cena horrorosa, os dois vão junto pra casa, né? E daí ela acorda, falou que leu o diário dele, que vai ajudar ele nessa missão. Aí já rola uma cena muito perturbadora, que é uma bem aliviada, mas uma tentativa de abuso dele por ela, né? Ele tenta abusar dela, né? Quando ela vai no banheiro dar uma mijada. E hoje em dia essa cena seria vista com um horror desgraçado, ainda mais porque eles continuam juntos, eles meio que criam parceria ali. E hoje em dia as pessoas iam, escrachar o diretor pra cena, né? Falar que isso foi sem sentido nenhum, não teve intuito, foi gratuita. E olhando assim, quando eu tava vendo o filme, na hora, eu até pensei assim, porra, do nada, realmente é gratuito, bem bobo, mas constrói os personagens nesse momento, né? Cria a relação deles, cria a relação deturpada dos dois. Ele é um completo maluco, insano, psicopata. Ele não se perdoa em nenhum sentido, ele realmente tem muitos problemas. Mas ela é uma pessoa quebrada, fragilizada, sozinha, e ela vê nele, que é uma pessoa tão fodida quanto, alguém que entende suas dores. E por mais louco que seja, né, esse contexto morre ali, né? Morre ali, depois ela até fala que quando forem deles ter relação ela vai dar um sinal. E isso por si só, na hora que eu vi, eu achei estranho, mas é corajoso, mas eu falei, vem muito dessa época. Filmes assim hoje em dia, esse filme hoje em dia não daria certo. E eu repito, porque as pessoas não aguentam mais ver o que está sendo mostrado, né? Elas querem ver o que elas querem ver, e não a visão de um diretor com um filme, com uma obra, com sua história. Eles querem consumir o que elas querem de forma mais pragmática, né? Elas querem algo que, né, não deixa elas incomodadas. Elas não querem se sentir incomodadas, elas querem ficar na zona de conforto. E esse filme te tira da zona de conforto o tempo todo. Ele te arranca da cadeira, te chuta a bunda, te expulsa de casa, te dá tiro na cara. Ele não deixa você ficar confortável. Quando você se sente confortável, ele vai lá e tira a sensação de volta de você. E isso é coisa que os filmes hoje em dia não conseguem fazer, porque tem medo de desagradar o público, que sinceramente é um público que não tá nem aí para os filmes que está sendo feito. Então é até meio bobeira. Mas a gente avançando com a história, né? Avançando para momentos muito bons, né? Tem a luta no corredor, tem ele tirando os dentes do cara com martelo, tem cenas muito boas. Resumindo, isso leva a ele até finalmente conhecer o seu grande inimigo, né? Que é o Liu Yojin. O Liu Yojin é um cara sacana, um cara engraçado, é um cara sarcástico, é um cara melhor personagem do filme. O cara rouba a cena. E quando ele e o Deisu, né? O Deisu, né? Quando ele e o Deisu finalmente se encontram, meu parceiro, melhor cena do filme. O Deisu vai voando, espancar ele, bater nele. O segurança do Lee até tenta segurar, mas ele fala, não, deixa. Os dois começam a ter um diálogo muito bem feito, muito bem escrito. E ele pega e fala assim, ó, você pode me matar, né? Eu não ligo, tranquilo. Vai lá, me mata, já era. Realmente não me importa em nada, não me interessa. Mas eu falo assim, você quer que esses 15 anos não tenham valido a pena? Né? 15 anos sem respostas vale menos, né, do que a sua vingança? Você pode me matar, mas você não vai ter suas respostas. São 15 anos da sua vida jogados no lixo. 15 anos perdido, 15 anos à toa, no vento. Né? Ou você pode descobrir por que eu fiz isso. Você pode se esforçar, pensar, por que eu fiz isso com você por 15 anos? Por que eu usei como experimento por 15 anos, né? E se você fizer isso, caso você descubra a resposta, eu mesmo me mato. Ele mostra um aparelho. Cara, essa cena é genial. Ele mostra um aparelho e fala, eu mesmo tiro minha vida. Eu me suicido. Eu me mato se você descobrir por que eu fiz isso, né? E daí ele levanta. O Deisu basicamente cede a isso. De fato, 15 anos preso demanda uma resposta, mais do que uma vingança. Ele fala uma frase maravilhosa que acontece depois que você cumpre sua vingança. Aposto que essa dor oculta voltará novamente. E o filme ele gira em torno disso, né?
Ele fala, você pode cumprir sua vingança, mas e depois que você cumprir a vingança vai sobrar o quê? Você não vai ter respostas, então você vai ser um cara vazio. E você já é um vazio, você não tem nada, então o que você tem é isso, se você não tiver isso, você não tem mais nada. Então é óbvio que ele se nega a matar o cara. É legal que ele vê o controle e ele pega esse controlinho que eu até me sobrepus aqui, basicamente para o coração dele. Ele tem um problema do coração, um problema cardíaco, e ele pediu por 100 mil a mais que desse um controle para ele poder desligar e se matar a hora que ele quisesse. E ele é um cara rico, então você pensa, porra, isso é loucura. Um médico não pode fazer isso. Mas, porra, o cara é rico, né? Então, talvez ele realmente fez. Fica essa dúvida, né? O controlinho tá ali, ele falou que vai dar pro Deizu, então fica isso por isso. E antes dele sair da sala, né, ele pega e fala, né, outra frase que perdura o filme também como talvez a maior incógnita, talvez a maior questão filosófica do filme, né? Um grão de areia e uma pedra na água a fundo igual. E cara, isso faz o plot do filme inteiro, né? Isso é incrível, né? É uma forma de dizer, né, pro Deizu que pecado é pecado, né? Erro é erro, não existe erro maior e erro menor, né? Seja um erro grande ou um erro pequeno, a vingança dele gira em torno desse erro, que ele precisa pensar o que foi. O filme tem algumas outras situações extremamente incômodas, levando o Deizu e essa menina a ter uma cena de sexo levemente explícita no meio do filme, num hotel. E essa cena é bem incômoda. Essa é uma cena que mistura um desconforto junto com uma relação sexual ali. É um negócio bem feio. É realmente feito pra ser bem ridículo a cena. Realmente te fazer se sentir desconfortável assistindo. É feito de forma, que eu falei, muito teatral. Sempre muito bem dirigido e tudo, mas de forma esquisita. É realmente esquisito. Você se sente muito estranho vendo isso e você quer que pule logo. Mas você pensa de novo, porra, uma cena de sexo do nada, sem sentido nenhum, depois dela ter quase sido, né, espancada e abusada por uns outros caras. Você fala, mano, isso não tem sentido nenhum. Por que o diretor fez isso? E daí, novamente, reverbera no futuro. São cenas que reverberam no futuro, o filme é muito bem amarrado, como eu disse. Mas depois de algumas questões, né, pensamentos e tudo, ele começa a relembrar do passado. E ele começa a pensar que na época de escola dele, depois de caçar umas informações, descobrir que eles estavam na mesma escola, ele era o Lee trabalhava numa espécie de fotografia lá, ele tá nessa fotografia, ele tirava umas fotos. O nosso protagonista, ele espia por um buraco, né, o Lee e sua irmã, a irmã do Lee, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora de cabeça, deixa eu dar uma olhada, é Lee Suha, né, o nome dele é Lee Yong-ho Jin e o dela é Lee Suha. E basicamente assim, ele pega os dois tendo uma relação, né, incestuosa. Os dois são irmãos e ele pega os dois tendo uma relação incestuosa. E porra, ele vê isso, ele fica tipo, meu Deus, que é isso? E ele vai lá e conta pra um amigo dele, que provavelmente conta pra outro, pro outro, e espalhou a notícia pela escola inteira, gerando boatos de que ela estava grávida. E isso leva ela a cometer suicídio na frente do Liu e o Rudin, né? E quando a irmã dele comete suicídio, ele meio que, né, acaba com a vida dele, acaba com o que ele tinha ali. E é aí que vem toda essa trama de vingança, né? Dele planejar todos esses anos de prender o Deisu e tudo. Mas você pensa, porra, mas por que prendeu o Deisu por 15 anos e tudo? Daí vem o maior plot do filme, né? A filha do Deisu não estava no exterior, né? Ele abre uma caixa de presente, quando os dois finalmente se confrontam, porque ele vai lá confrontar o Deisu, pediu pra ele se matar, pediu suicídio. Aliás, ele descobriu por quê. Foi porque ele espalhou que os dois estavam fazendo sexo e que isso levou ela a cometer suicídio, achando que estava grávida, né? E ele até confronta e fala, você matou sua irmã, você foi de uma pessoa ver ela, né? E o Liu Hu fala que não, né? Ele fala outra frase maravilhosa, né? Falando meio do meu jeito aqui, mas né? Você não acha a resposta certa se você não faz a pergunta certa. Isso era verdade, né? Ele sabia a história pelo ponto de vista dele, mas ele não sabia a história, ele não sabia a verdade, ele não sabia o porquê. E daí, é meio óbvio, né? Ele vê a caixa, né, o Duzurá vai lá, vê a caixa e ele vê um álbum de foto da filha dele, crescendo, ano após ano, até ele ver que
a filha dele, né, que não está mais no exterior, é a Midô. E ele tá com ela todo esse tempo, tendo relações sexuais com ela, né, com a própria filha. E isso acaba com o que ele tinha de cérebro, né, todos esses anos. E ele implora pra ele não contar pra ela e tudo, e aí ele entende o que ele errou, né, aonde ele errou, né, que pecado é pecado, né. Ele fez um comentário, ele fez uma fofoca que levou a uma coisa gigantesca, que levou a irmã do Liu Hu a se matar. E daí o Liu Hu meio que acaba com o Dei-Su ali, né? O Dei-Su fica sem reação pra nada, acaba com ele, não, né? Ele vê a tamanha cagada que ele fez, né? Desde a relação com a filha dele, e várias vezes no filme ele faz coisas com ela, como ele prende ela numa cama e não dá pra dizer que ele bate, mas ele dá uma apavorada nela ali. Várias cenas muito desconfortáveis, né? E você pensa, puta merda, é a filha dele. E isso acaba com ele, acaba o psicológico dele. E aí, né, vem a grande filosofia do filme, né? Que será que a gente pensa nas ações que a gente toma, né? Quando fala alguma coisa, comenta alguma coisa, né? Às vezes a gente pensa que algo é pequeno, mas a gente tem a noção que às vezes algo pequeno pode tomar tamanhas proporções, né? E o filme ele lida muito bem com isso, ele pega tudo que é desconfortável, tudo que machuca mesmo de fato, tudo que é dolorido, e ele dá um ênfase muito forte nisso. A reflexão final do filme que fica, né, é justamente isso, se a gente pensa nos pequenos atos que fazemos e como isso pode reverberar tanto para uma vida. O filme, como eu disse, ele lida com questões incestuosas, o plot do incesto é ridiculamente bem escrito, o filme tem cenas extremamente incômodas, mas é tudo muito bem feito, tudo muito bem escrito. O filme é cheio de filosofias muito bem pensadas, realmente profundas. E, né, a frase um grão de areia e uma pedra na água afundam é justamente isso, né? Como o pecado é pecado, né? O errado é errado, não de forma religiosa nenhuma, só um jeito de definir tudo isso. E, de fato, tanto o Dei-Su quanto o Liu Hu estão completamente acabados, assim, tipo, são duas pessoas mortas por dentro, né? E é muito interessante porque, nesse momento, o Dei-Su, como uma forma de se redimir, corta a própria língua. E ele claramente não consegue viver com isso. E o Liu Hu também não consegue, né? O Liu Hu ri da cara dele quando ele tá se fazendo cachorro e corta a própria língua, porque ele venceu, né? Ele completou a vingança dele, né? Ele finalmente fez o que queria. Ele fez o Dei-Su virar um bosta, acabar ali, virar um cachorro, literalmente virar um cachorro. E no fim das contas, como ele falou, né? Quando você consegue sua visão, sobra o quê? Somente um vazio. Então, é uma cena linda. Ele dá o controle pro Dei-Su e sai andando. E o Dei-Su aperta o controle e o controle, né? Não é um controle, na verdade é só uma lanterninha, né? Um feixe de luz assim. E óbvio que um médico não ia dar um controle pra ele estourar o próprio coração, né? Mas é engraçado pensar nisso, né? O personagem ri da cara dele, relembra do passado, relembra o que aconteceu e fala, né? Eu pelo menos amava minha irmã. Você ama, Midô? E meio que isso fica no ar. Ele pega, entra no elevador e comete suicídio. Porque quando ele, né, terminou a vingança dele, ele não tinha mais nada, né? Tudo que ele fez nesses últimos anos, esses 20 anos, 15 anos, foi em prol desse momento. E depois que esse momento acabou, né, ele venceu, não tinha mais por que ficar vivo. Mas isso acabou com o Dei-Su, né? O Dei-Su fica completamente horrorizado, acabado. E ele faz de tudo para esconder que a Midô é filha dele. Aliás, se ela descobrir que é filha dele e, né, que essas relações incestuosas e tudo, né, com o pai, isso ia deturpar mais a cabeça da menina, né, que ela tem ali por volta dos seus 20 e poucos anos. Então, o filme tem um final bem enigmático, onde ele recorre a uma mulher lá para meio que mexer com a mente dele, né? E o filme não deixa claro se ele esquece ou não o que aconteceu, né? Fica em aberto, talvez, né? Ela fala que vai existir dois Dei-Su, né? O que sabe do seu pecado e vai ter que conviver com isso, e o que não se lembra de nada, né? Mas mostra que o Dei-Su perdeu, né? O Dei-Su ele perdeu tudo que ele tinha de humano ao longo dessa jornada, isso tirou tudo dele.
E isso leva novamente, né, o que fala sobre os dois afundando na água, né? No fim das contas, o Isu ficou vivo, mas é como se ele tivesse morrido junto com o Liu ali, né? Nessa jornada. Essa jornada acabou com os dois, né? Foram 15 anos de morte ao pouco, de morte, né, acontecendo no coração, na alma deles, aos poucos, pros dois lados, né? No fim das contas, os dois lados acabam mortos, né? Meio que o filme ele tem uma lição muito boa, né? Ele passa uma visão muito boa de que aquilo, né? As coisas não forem pensadas, não forem, né? Você não tomar cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você espalha, coisas pequenas, coisas mínimas, podem reverberar na vida de alguém de formas horríveis, né? Às vezes, a menor coisa que você faça pode gerar consequências gigantescas na sua vida e na vida de outra pessoa, né? Fazer a gente refletir sobre nossas ações, o que fazemos. E eu acho muito interessante um filme que se prende a coisas erradas o tempo todo, desde abuso, incesto, cenas de gore, tortura. Passe uma lição de que se deve pensar no próximo, né? Sempre pensar no próximo, mesmo que né, às vezes você não curta essa pessoa ou não seja muito afim do que ela pensa, sempre pensar no próximo, sempre pensar antes de falar alguma coisa, de agir de forma sem pensar, porque isso pode prejudicar alguém, pode prejudicar você mesmo, né? De formas que você não pode nem prever. E é muito louco pensar que um filme desse, de 2003, consegue passar uma lição de fazer refletir mais do que filmes atuais, que, como eu falei, tentam ser tão certinhos que não te ensinam nada, não te passam nada, são literalmente folha voando, né? Uma merda que se pisa na rua, coisas passageiras assim que você simplesmente não tá nem aí, né? Quando o filme lança e você não liga, não importa, você não guarda porque não te acarreta em nada. E um filme relativamente antigo, não é tão antigo, mas um filme antigo, chinês, não tão comentado hoje em dia, pode te ensinar tanto, né? Pode te mostrar tanto, te fazer refletir tanto. E nem um pouco apegado a essas listas do que se pode ou não ter num filme, que se pode ou não fazer, do que é certo ou errado. Eu acho isso muito genial no cinema antigo, né? Os cinemas novos também tem filmes assim. Eu acho que Oppenheimer é um exemplo de como se fazer filme também, nesse sentido. Mas falo desse filme outro dia. Uma hora volto pra falar desse mangá também, pra comparar essas diferenças, principalmente no final. Mas assim, eu daria pro Old Boy nota de sentimento. Não vou dar nota em número, isso, foda-se. Um filmaço, 10 de 10. Eu acho que é tudo sobre o que você sente com uma obra. Às vezes a obra é horrível, mas ela te faz sentir... faz você sentir alguma coisa. E como eu falei, esse filme ele ganha méritos por ter tirado a zona de conforto. Ele vai te jogar no chão, na lava, na fossa o tempo todo. E isso é bom, cara. Isso é bom porque quando você termina o filme, você termina o filme com uma sensação de que algo foi realizado. Que você aprendeu, que você absorveu, que a lição foi dada, sabe? Você passa essa lição pra frente. Eu acho isso muito incrível. Quem dera todo filme fosse assim. E espero vocês no próximo vídeo. Acho que já ficou bem grande, ainda mais no primeiro vídeo. Espero que assistam, né? Vou voltar. Pretendo falar de livros, quadrinhos, jogos. Então, espero realmente que tenham gostado. Deem like ou não. Se inscrevam. Escrevam comentários. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.